Então essa música ela vem para poder nos dar uma direção, já que o tema da palestra de hoje é compreendendo a dor para superar o sofrimento. Quem aqui, não está passando por alguma dificuldade, por alguma provação neste momento? Possivelmente, se nenhum de nós estivéssemos com qualquer tipo de dificuldade, com certeza nós não estaríamos nessa noite aqui reunidos. E o que é a dor? A dor, ela é um bálsamo divino, uma oportunidade, por mais que nós não conseguimos enxergar neste momento, que Deus nos dá para mostrar que nós estamos numa direção errada, que nós estamos indo para o caminho oposto. Por mais que nós não conseguimos enxergar isso. E o que acontece? Quando dói em algum lugar do nosso corpo, é mais fácil, A gente está com uma dor aqui do lado do fígado, a gente vai no médico, no estômago, uma dor mais forte de cabeça, na garganta. A gente basicamente sabe qual é a especialidade procurar, ou senão no básico a gente vai no clínico geral, faz uma bateria de exame, ele identifica e então ele nos encaminha e dali a gente começa a se tratar. Só que a dor, quando ela é física, de certa maneira, isso nos mostra o caminho que a gente deve procurar para então encontrar, vamos dizer assim, a cura, parar de sofrer. Só que a maior dor é a dor emocional, que nós não sabemos de onde vem. E muitas vezes ela está aqui no nosso inconsciente. E quando nós não entendemos o porquê está doendo, acontece o sofrimento. E diferente da dor, o sofrimento, ele também tem uma causa moral. A dor, ela está ligada à dor física, à dor emocional, porque vocês sabem, quem nunca, teve uma dor tão profunda que sentia o coração apertado, ou de doer a cabeça com uma preocupação. Mas o sofrimento, ele é um outro estágio da dor, quando a gente ainda preso pelo egoísmo, nós não aceitamos, nós nos revoltamos, questionamos Deus. Quem nunca disse, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu sou uma pessoa tão boa, ajudo as pessoas, ou simplesmente eu não incomodo ninguém, Tenho a minha vida ali tranquilamente. E o sofrimento, ele vem porque através do egoísmo a gente não enxerga a direção, a bússola, que tem algo que precisa ser ajustado. É esse apego que nos faz sofrer. E o sofrimento, diferente da dor, porque a dor você pode até desencarnar, passar para a pátria espiritual e lá você ser auxiliado. Mas o sofrimento, ele fica contigo, indiferente se você está aqui ou, vamos dizer assim, do outro lado. Porque é algo que nada nem ninguém consegue amenizar, a não ser que você tenha o entendimento. E esse entendimento, ele vem através das práticas, da moral, dos bons costumes, do ensinamento que o nosso Mestre Jesus já nos deixou aqui há mais de 2000 anos. Mas que ainda diante de todo esse tempo, nós temos uma grande dificuldade de colocar em prática. Porque a dor, ela é muito particular. Quando a gente vai no médico, ele não tem como medir a nossa dor. O que ele pergunta? De 0 a 10, qual é a intensidade da dor para você? Porque não tem como ser medido. E a dor de cada um de nós, ela é única, ela é a nossa dor. E só a gente sabe o quanto dói. Permanecer na dor é algo que nós não podemos, nós podemos, na verdade, evitar. Porque a dor vem, nós podemos olhar e entender que nós estamos nessa existência apenas de passagem.
E nós sofremos porque nós olhamos a nossa vida, nós vivemos a nossa vida, conduzimos ela somente como esse instante, como se fosse somente isso, mas não é. Sabemos que através da espiritualidade, a Terra, ela é como uma escola, que o aluno que repete, né, todos nós repetimos de ano, estamos aqui novamente, para aprender essa lição. Só que nós temos uma vantagem, porque dessa vez a gente já vem com uma bagagem para conseguir passar de ano. Porque quem estuda, uma hora aprende. E também a Terra, somos sabedores, que é como se fosse um hospital. Às vezes nós estamos doentes e viemos aqui para poder nos curarmos. Então, quando a gente entende que a gente precisa aprender para a gente se curar, a dor, ela pode talvez não ser eliminada, mas ela é amenizada. E quando essa dor ela é amenizada, ela nos traz uma tranquilidade, nos dá um fôlego para que a gente possa respirar e então continuar trilhando os nossos caminhos. Entenda, tudo na nossa vida é aprendizado. Deus não nos dá ou não nos permite carregar uma cruz que não seja maior ou tão pesada que não conseguimos caminhar. A gente não consegue caminhar, vamos rastejando, vamos engatinhando, mas o que não pode é parar, desistir. Muitas vezes a gente reclama de situações que nos acontecem e tem pessoas que estão no leito de cama e às vezes ela daria tudo, trocaria de lugar para poder ter a vida que nós temos. Não estou dizendo que a cada dificuldade a gente deve abraçar e obrigado Senhor e ficar feliz. Deveria ser assim, né? Porque é uma oportunidade de reparação do nosso espírito evoluir. Porque a gente só muda quando? Se nenhum de vocês estivesse em um momento atual de alguma dificuldade, de alguma dor, provavelmente estariam em casa, estariam em outro local. Garanto a vocês que não estariam aqui. Tem pessoas que estão vindo de outra cidade, que fazem esse esforço, porque estão enfrentando uma dificuldade neste momento. Ou em algum momento já tiveram uma dificuldade e estão trilhando o caminho. Seja ele para superar o que está doendo ou para aprender a se lapidar, adquirir conhecimento. Porque em algum momento já foram auxiliados e hoje sentem no coração essa necessidade de contribuir. E nós só sofremos nessa existência. Os sofrimentos são adquiridos aqui. A maioria dos nossos problemas nós desenvolvemos, exceto espíritos que já reencarnam, vêm com uma provação, uma expiação como uma doença, genética, uma mutilação, uma deformidade, impedido de ver, de caminhar, de falar, de ouvir. Esse sim está expiando algo que lá atrás foi feito. Mas a lei de Deus, a lei universal, é do amor. Então, se em algum momento nós desequilibramos, não existe a possibilidade de não termos que acertar esta conta. E a nossa dificuldade de querer tudo no imediatismo é de querer que a nossa dor, neste momento, ela seja resolvida agora. Está doendo, eu quero que resolva agora. E então o que acontece? A gente vai no médico, não resolve, a gente vai num especialista, aí a gente começa a procurar. A gente vai em primeiro lugar, para dentro daquele que tem a sua crença, a sua religião, vai buscar o conforto ali. Muitas vezes não encontra. Mas não é que ali não há a possibilidade. Todo e qualquer culto, templo, local, casa,
instituto, eles têm a oportunidade de você encontrar a resposta para aquilo que está doendo. Mas a gente não enxerga, porque às vezes a gente está tão desesperado que a gente não para pensar o porquê que isso está acontecendo comigo. O que eu preciso aprender? Ou melhor, o que eu ainda não aprendi, porque vocês podem reparar que muitas e muitas vezes a dor, ela se manifesta de formas diferentes, mas é sempre uma dor muito semelhante. E aí o que acontece quando a gente começa a doer e quando a gente começa a sofrer? Nós começamos a adoecer, mas o que adoece primeiro não é o nosso corpo, é o nosso espírito, são as nossas emoções que fazem isso. A nossa mente, ela envia, olha, precisa resolver, e aí a gente não dá bola. Por quê? Porque às vezes não está doendo, ainda não sofremos tanto, mas chega um momento que a medicina já sabe que quando a nossa boca se cala, o nosso corpo, ele adoece e sempre vai se manifestar num local aonde a gente precisa olhar com amorosidade. E isso é uma maneira também, porque através da dor, as famílias se unem, os amigos mostram força, e nunca é uma pessoa. Vocês podem reparar, vocês já tiveram alguém na família, ou as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, não é só a pessoa que está sofrendo, toda a família se mobiliza e toda a família acaba tendo a oportunidade do aprendizado. Nada na nossa vida é em vão. E Deus não permite que caia uma folha de uma árvore sem que haja o consentimento dele. Mas esse consentimento não tem nada a ver com injustiça, com punição. Entenda que nós somos seres integrais, nós não somos apenas este corpo, que é feito de carbono, tem um tempo de validade, né, em média aí 75, 80 anos, e depois a gente sabe que acaba virando adubo, e não existe uma pessoa melhor do que a outra. Por quê? Se virarmos todos nós do avesso, talvez pela estrutura óssea, tamanho, vá se distinguir quem é homem e quem é mulher. Mas fora isso, vamos ser todos iguais. A fé, a paciência e a caridade, elas são instrumentos para a nossa reparação. É como se fosse aquele remedinho. Quem está passando por uma dor, hoje está aqui, porque tem fé, que vai, na verdade, resolver a sua dor. Mas melhor do que isso, ninguém está doente. Todos nós estamos tendo a oportunidade de nos curarmos. Entender isso alivia, diminui o fardo e uma etapa do sofrimento. Mas o que acontece? Muitos se encontram ociosos, trabalham, vão para casa e tem o problema, tem as suas relações familiares. Mas e aí? Será que é só isso? Viver é nascer, reproduzir e morrer? Quem nunca aqui, quando fez um gesto de caridade, não sentiu o seu coração até ficar quentinho, né? Parece sim que você dobra de tamanho. Você sentir tão reconfortado. E quase sempre a gente tem a ideia, né? Não, eu não fiz caridade, na verdade foi a outra pessoa que fez a caridade comigo, me permitindo ter essa sensação.
E para fazer a caridade, nós sabemos que não é preciso do dinheiro, nós precisamos do que nós temos de valor e que é mais importante na nossa vida, que é o nosso tempo. Mas eu pergunto, melhor, peço para vocês fazerem uma reflexão. O que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Quantas pessoas estão assistindo TV, não buscam ter um conhecimento? Às vezes dentro da família nós temos a maior oportunidade de praticarmos a caridade. E muitas vezes nós não conseguimos nem ser amorosos com os nossos pais, irmãos, filhos, vizinhos. Muitas vezes nós somos os primeiros, a apontar a ser o juiz. E o bom do juiz é que ele já condena, já dá a sentença, tudo certinho. Mas agora eu pergunto, quando uma pessoa, eu aprendi isso na vida, quando uma pessoa ela é extremamente agressiva com você, estúpida, ela nada mais é do que uma pessoa extremamente ferida. Nada justifica. Mas a pessoa ela ataca para se defender. É uma maneira que ela tem de se proteger. E quando a gente para pensar, o que será que essa pessoa está passando? Muitas vezes é uma dor, uma dificuldade muito grande. E ela se cala. Ela não externa, por não ter quem confiar, ou por medo, porque já foi muito magoada, julgada, e aí resolve se calar. E quando se cala, ataca e acaba adoecendo. Não existe ninguém aqui dentro que não tenha um talento. E quando eu me refiro a talento, seria uma habilidade, seja ouvir alguém que está precisando desabafar, ou que não seja intuído com uma palavra que vá confortar. Porque muitas vezes, e na maioria delas, as pessoas estão muito carentes de atenção. Hoje em dia, você pode, em qualquer lugar, você vê nas mesas, as pessoas estão entre eles, estão se falando pelo telefone, na verdade, as pessoas vivem assim, cabeça para baixo. E às vezes a gente tem que se cuidar, porque quando a gente olha, a gente está ali, falando com alguém, mexendo no celular. Mas quando você está na companhia de alguém, você realmente está presente? Quando você aprende a estar presente na companhia de alguém, você aprende a estar presente na sua companhia. E estar presente na companhia de Deus. Eu sei que muitos agora podem estar se levando a uma reflexão, pensando, mas todos nós somos feitos da mesma centelha divina. Não existe ninguém melhor ou ninguém pior. Eu vou compartilhar com vocês uma história que conta que Jesus estava pregando no monte e havia milhares, a multidão ia para ouvir as suas palavras que traziam conforto. E havia uma moça paralítica. E então ela viu que Jesus desceu do monte e ele foi caminhando entre a multidão, tocando, curando algumas pessoas. E aí quando ele passa entre os montes de areia, ele vê ela no chão, sob uma tábua que os amigos haviam levado para colocar ela ali. E então Jesus para e olha nos olhos dela. E ela imediatamente imagina, agora eu vou ser curada. Então ela fala, mestre. E começa a reclamar e falar de toda a dor e o sofrimento, que já faziam 5 anos que ela estava naquela situação. E que ela queria muito.
E Jesus fica um tempo olhando nos olhos dela, analisando, escutando amorosamente ela falar. E então ele diz para ela que a cura que ela precisava não era voltar a caminhar. E que era algo além. Ele levanta e segue diante da multidão, curando as outras pessoas. E ela fica extremamente irritada, revoltada. Por que ele curou as outras pessoas e por que ele não me curou? Ela vai para casa, fica triste, por um longo período. Mas chegou um momento que ela começou a ter uma reflexão, a entender o porquê que Jesus falou aquilo para ela. E todos nós sabemos que nós somos amparados, nós não estamos sozinhos. Então ela foi intuída e ela pensou: eu vou voltar até onde ele estiver e eu vou ouvi-lo novamente. Porque eu ainda não entendi, ainda permaneço nessa dor e nesse sofrimento, essa revolta de não aceitar. Então, durante muito tempo, ela ouvia as pregações de Jesus. Então, ela sentiu no coração de que ela poderia ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que ela e diferente. Eles não tinham amigos que poderiam transportar para que pudesse ouvir a mensagem do Cristo e consolar. Então ela começou a ouvir e ela começou a ir nas casas onde tinham outras pessoas acamadas, outros paralíticos. E ela começou, de certa maneira, a contribuir com aquilo que ela estava aprendendo, com os ensinamentos que o mestre estava deixando. E ela começou a ir de casa em casa. Os amigos a carregavam de vilarejo em vilarejo. E isso, olha, foi passando o tempo. Ela ia até para outras cidades. Então chegou um dia, muito tempo depois, ela sentiu no coração. Ela estava tão feliz com aquilo que ela estava proporcionando, com a gratidão das pessoas, dela ver o brilho no olhar de diminuir a dor e o sofrimento, que ela entendeu que ela não precisava caminhar. E que ela precisava era entender a mensagem e compartilhar, porque é isso que conforta. E ela entendeu que a vida ela é muito curta para ser desperdiçada, para a gente não praticar os ensinamentos. E passado um tempo depois, ela já numa idade, ela faz a passagem, desencarna, vai para a pátria espiritual, só que ela passa paralítica. Chegando lá, eu pergunto para vocês, ela passa transfigurada, caminhando bem, por quê? Muitas pessoas, vou citar nós, saudáveis, mas saudáveis paralíticos. Buscamos sempre uma desculpa para não agir, para não fazer. Amanhã eu faço, depois. O tempo, ele é agora. E quando permanecemos na ociosidade, nós sofremos, nós adoecemos. E pela graça divina, a doença, ela vem para nos mostrar que nós somos mais fortes e que nós estamos aqui para aprender. E não há quem não aprenda conseguindo amar o próximo, compartilhar. E Jesus nos deixou, apenas um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas quantos de nós não temos nem amor por nós? Não conseguimos amar o nosso próximo? Temos essa dificuldade. E o amor, ele é a oportunidade divina de redenção, de consolação. E eu vou até comentar com vocês, às vezes vocês podem ver, todos nós aqui de jaleco, e acham que a gente não tem problema, porque a gente está dando a palestra, a gente tem um conhecimento, mas entendam que
Todos nós, em algum momento, estamos passando por uma grande dificuldade, por uma grande provação, e muitas vezes nós somos tentados de permanecer, de acreditar que seja o que tiver que acontecer, o melhor está acontecendo. Porque às vezes nós temos um egoísmo de achar que isso é o melhor para a gente. Porque a gente se baseia de que a existência é só isso, esse momento. Basicamente, a gente, o Instituto, desde a formação inicial há praticamente 15 anos, já vi muitos milagres, já vi muitas pessoas que acreditavam que elas iam conseguir passar por aquela dificuldade e elas desencarnaram, e eu ficava triste. E depois, o bom disso é ter a oportunidade de ver a pessoa, ter até a comunicação e ela estar bem. Era o processo dela, porque ela não estava doente, ela estava se curando. Que vocês possam trazer essa parábola e que deixem de serem paralíticos saudáveis. Que possam entrar em ação, ajudar, compartilhar. E diria, se você tem alguém que você gostaria de pedir perdão, pedir desculpa. Quantas famílias estão sem se falar? Se eu perguntasse assim, olha, cada um de vocês hoje, agora são 8:20, até a meia-noite todo mundo aqui vai passar para a pátria espiritual. Será que ia passar na mente de vocês? Vocês estão rindo, né? Mas será que vocês iam passar, pensar assim, nossa, eu queria uma mansão, eu queria um carro? Não, tenho certeza que dentro do coração de cada um vocês iriam querer ter uma oportunidade para poder abraçar, pedir desculpa ou perdoar alguém. E isso é o que o dinheiro compra, não é? E agora eu pergunto para vocês, o que impede de fazer isso? Precisa realmente ter a certeza que vai desencarnar para ter essa coragem? Ou é apenas o nosso orgulho? E a gente diz, não, a pessoa que fez o mal para mim, eu não vou pedir perdão. Lembre-se que o primeiro a dar o perdão é o primeiro que encontra paz, é o primeiro que aprendeu a amar. E nós somos uma semente, e tudo que a gente planta, a gente colhe. Não existe injustiçados no mundo, mas existe a injustiça. E o que acontece se a gente for instrumento dela? Pode ser que nessa existência não aconteça nada, mas não tem quem não faça o mal em algum momento. Ao colocar a sua cabeça no travesseiro ao dormir, a consciência, a centelha divina, o Deus que habita dentro de nós, não nos mostre. Não faça a gente sentir, olha, isso está errado, aquela vozinha, né? E eu não falo aquela vozinha que fala assim, olha, faz ali, isso aí, ninguém está vendo. Não. Eu falo aquela vozinha que lá no fundo faz o nosso coração se aquecer para a gente fazer o bem. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque aquele que também ostenta, fala que faz a caridade, ela de alguma maneira, a caridade, ela se realiza. A outra pessoa vai receber o auxílio. Mas você já está recebendo esse pagamento de já ser aplaudido aqui. Entenda que a maior moeda, o maior valor que nós podemos dar a alguém é o amor, é auxiliar. E não nos cabe julgar o porquê a pessoa está tendo aquele comportamento. E entendamos também que a gente só consegue ajudar quem quer ajuda. Senão, não adianta. A pessoa precisa sofrer. E às vezes pensa assim, nossa, aquela pessoa sofre tanto, tadinha. O sofrimento existe. A pessoa ainda não teve o aprendizado.
E às vezes ela não muda, porque ela se abraça àquele sofrimento e ela vê somente aquilo na frente dela. Mas eu digo uma coisa, quando a dor ela é tão intensa, você ou aquela pessoa vai mudar. Ela vai encontrar coragem. E melhor, os bons espíritos, nossos amigos espirituais, eles vão nos intuir para que pessoas adentrem o nosso caminho, para que nos sirvam como amigos fiéis para dar os primeiros passos. Siddhartha Buda tem uma frase, pensamento dele, que é muito, muito antigo, mas de uma profunda sabedoria. A dor, ela é inevitável, porque vai doer, o aprendizado tem que vir, mas o sofrimento ele é opcional. Quanto tempo você vai querer sofrer? Porque sofrer a gente sofre quando tem a perda de um ente querido, ou até mesmo quando a gente está para ter a perda de um ente querido. Que nós não... Tem gente que sofre porque perdeu o emprego, outros porque perdeu um relacionamento, outros porque perderam dinheiro. Tem gente que sofre porque perdeu a carteira. Entenda que tudo está relacionado à maneira como a gente vê, aquilo que a gente se apega. E o ego, o egoísmo que habita dentro de nós, é o que vai mensurar o tamanho desse sofrimento. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês e que vocês possam retornar para casa. Pelo menos eu tentei plantar uma sementinha, mesmo que pequenininha aí dentro, mas que ela possa ser regada com muito amor, muito carinho, para poder florescer bons frutos. E que vocês possam ter mais sensibilidade de... Às vezes não precisa nem sair daqui, às vezes até aqui dentro já alguém cruza o nosso caminho, né? Só quer conversar, a gente sempre tem oportunidade de estar fazendo caridade. E a oportunidade dos outros estarem fazendo a caridade com a gente, porque tudo é uma troca. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Boa noite a todos e gratidão.